Uma apresentadora da Globo News acusou o PT, sempre o PT, de ter relações com o Hamas. Diante das críticas nas redes sociais, a emissora saiu em defesa da jornalista, apenas para o próprio Grupo Globo virar alvo das críticas. Eu disse que o tema era sensível porque parte do PT tem ligação com essa organização palestina. Mas mais preciso teria sido dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas, como, aliás, já explicitou em algumas oportunidades. Aconteceu no dia 9 de outubro no programa Em Ponto, o noticiário matinal da Globo News, apresentado pela Mônica Waldvogel. A Mônica falava do posicionamento do Lula diante do terrível ataque do Hamas. O posicionamento do Lula, de fato, foi considerado muito ameno ou até mesmo ambíguo por boa parte da mídia hegemônica. A Mônica estava indo nesse caminho, questionando o porquê do Lula não citar nominalmente o Hamas, até arriscar uma explicação para essa postura. Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de que o governo brasileiro, ao condenar o que aconteceu, procurou não mencionar o nome do grupo Hamas. Há relações entre partes do Partido dos Trabalhadores com esse grupo de apoio, como resistência ao fato de que não há negociações para, estabelecer. Você vê que ela até deu uma balançada ali, né? Não mencionou exatamente o que era, mas seguiu na afirmação. Melhor status para a Palestina. E há também o Brasil presidindo o Conselho de Segurança na ONU ontem, sem nenhum resultado. Vocês viram que ela fala de relações entre o Hamas e partes do PT, o que alimenta a narrativa da extrema-direita, que não perde uma chance de associar o partido a qualquer grupo terrorista. No mesmo dia, a emissora se pronunciou defendendo a jornalista, dizendo que ela se pronunciaria sobre isso no dia seguinte. Para embasar a fala da Mônica, eles usaram um manifesto de 2021. Ele foi escrito como uma resposta a Priti Patel, ex-secretário do Interior da Inglaterra, que designou o Hamas como um grupo terrorista. O manifesto argumenta que o grupo faz parte de uma resistência à ocupação e apartheid promovido pelos israelenses, e de fato foi assinado por parlamentares do PT, incluindo Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, o Paulo Pimenta, ministro-chefe da SECOM, e Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Vamos ver então como é que foi o pronunciamento da Mônica? Eu disse que o tema era sensível porque parte do PT tem ligação com essa organização palestina. Mas mais preciso teria sido dizer que parte do PT apoia ou tem simpatia pelo Hamas, como, aliás, já explicitou em algumas oportunidades. Em 2021, por exemplo, 20 parlamentares petistas assinaram um manifesto condenando a classificação do Hamas como organização terrorista. Na nossa página lá do G1, até você pode encontrar a íntegra desse documento com a lista dos deputados do partido que assinaram esse manifesto. Mas daí a dizer que tem ligações, a gente sabe que são sentidos bem diferentes das palavras, né? Apoia, expressou simpatia, enfim, escolha de palavras, semântica. Conversei com um assessor da presidente Gleisi Hoffmann e ele chamou atenção para o fato de que, oficialmente, jamais existiram ligações entre o PT e o Hamas. Então, fica aqui registrado o esclarecimento. Senti aí uma tentativa de se ajeitar na saia justa onde ela se meteu, né? E a Mônica conseguiu errar de novo no remendo à declaração que ela tinha feito anteriormente. Foram 10 parlamentares do PT que assinaram e não 20, conforme foi mostrado pela lista do próprio G1. Pode ter sido um erro honesto, pode, né? Era uma situação difícil ali, meio desconfortável, mas é mais um desconforto diante de uma declaração que já não atravessou muito bem o clima político.
Mas essa tá longe de ser a única crítica direcionada à Globo na cobertura do conflito. Uma das instituições mais vocais a questionar a emissora foi a FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. No Twitter, o grupo pediu espaço para a Globo News, dizendo que a emissora dava espaço a propagandistas do apartheid israelense, nas palavras deles, mas não a representantes dos palestinos. Nas mensagens seguintes, a federação aponta a obrigação dos jornalistas de dar espaço a ambos os lados do conflito, como um dos lados interessados, e diz que a censura midiática também é uma forma de violência e chama ainda a programação do canal de propaganda de guerra. Em alguns pontos, eles pegaram bem pesado, como quando falam que a demonização de povos não ocidentais é uma marca histórica do jornalismo da Globo. Até o momento em que o roteiro desse vídeo foi concluído, a Globo não tinha dado uma resposta ainda, mas alguns veículos da mídia hegemônica já tinham aberto esse espaço, como o UOL e a Rádio Bandeirantes. Está conosco ao vivo para falar também sobre esse conflito. Olá, Walid, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Walid, eu falei Walid, é Walid, perdão, desculpe errar o seu nome. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todos e todas brasileiros e brasileiras, bom dia a todos que trabalham no UOL, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que a gente tenha uma possibilidade de esclarecer alguns pontos que são obscuros, terrivelmente prejudiciais ao povo palestino. Isso, até eu gostaria de iniciar com isso, né? Porque as pessoas acabam misturando tudo. Já a programação da Globo no Fantástico sobre a guerra também foi alvo de críticas nas redes. Boa noite. Israel e os territórios palestinos viveram mais um dia de violência. Nas últimas 24 horas, Israel respondeu com bombardeios aos ataques terroristas do grupo extremista Hamas. Autoridades palestinas na faixa de Gaza informaram 413 mortes. No lado israelense, o número passa de 700 vítimas. O comunicador Tiago Ávila chegou a contar os minutos do programa para mostrar a falta de equilíbrio. Foram 40 minutos dedicados a essa cobertura, dos quais nem 10%, nem 4 minutos traz a perspectiva a partir do povo palestino. Se a gente analisar, mais de 60% dessa cobertura traz a cobertura a partir do olhar do povo em Israel ou de seus apoiadores. Tem até mais tempo dedicado à cobertura e análise a partir de uma perspectiva do governo dos Estados Unidos do que do próprio povo palestino. Isso tudo não quer dizer que a Globo não acertou nenhuma vez nessa cobertura e que fez uma cobertura absolutamente homogênea do conflito. Olha, por exemplo, a fala do professor da UFRJ, Michel German, que destacou que a gente não pode reduzir todo o povo palestino ao Hamas e nem todo o povo de Israel ao Bibi, apelido usado para se referir ao Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. A voz do Hamas e do Bibi são vozes de pessoas covardes hoje. Aquilo ali vai levar para um ciclo de violência que não leva a saída nenhuma. O professor Michel aponta ainda que responder uma carnificina com outra não pode ser a resposta. Hamas promoveu uma carnificina, a resposta a ser outra carnificina nos coloca num lugar sem saída. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades no meio dessa tragédia, que é uma janela de discutir efetivamente a questão palestina, de maneira que nós possamos avançar para a solução de 2 estados, que era uma solução enterrada pela direita israelense e uma solução desconsiderada pelo Hamas. Eu acho que justamente não entre o Hamas e nem a direita israelense é preciso recuperar essa referência e transformar isso numa possibilidade viável. Em outra entrevista do professor Michel ao ICL Notícias, ele reconhece que a resistência a uma solução pacífica não vem só do lado do Hamas. A direita israelense, principalmente a extrema-direita israelense, e o Hamas são grupos pouco comprometidos com o efetivo fim da ocupação dos territórios palestinos em 67 por Israel e pouco comprometidos, se não nada comprometidos, com o avanço de uma solução justa para os 2 povos. Guerras nunca são simples e, acima de tudo, não são coisa de filme ou de televisão. Tentar reduzir um conflito histórico complexo a uma história ficcional com mocinhos e vilões e arcos narrativos muito claros rumo ao grande clímax com um plot twist que conecta partes dessa história que nem estão conectadas, como a política interna brasileira e grupos terroristas.
isso quase sempre acaba em mais injustiça real na vida de todas as pessoas envolvidas. Reconhecer isso talvez seja o primeiro passo para fazer uma boa cobertura jornalística de um conflito. Há um baile, uma dança de morte, que é uma dança de morte entre a direita israelense e o Hamas.